E se eu te dissesse que os nomes dos patriarcas e profetas escondem uma mensagem secreta deixada por Yahweh desde o princípio dos tempos? Uma revelação codificada, ignorada por séculos, mas que revela o plano divino de redenção com uma precisão surpreendente. Por acaso é coincidência ou um código celestial deixado para os que têm olhos para ver? O que os nomes como Adam, Noach, Yeshayahu e Daniel estão tentando nos contar? Prepare-se para mergulhar em uma verdade oculta que pode mudar sua percepção das Escrituras para sempre. Seja bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde revelações ocultas ganham vida e a verdade é exposta com profundidade. Já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Escreva aí nos comentários: quero decifrar os códigos de Yahweh. Vamos juntos desvendar os mistérios sagrados escondidos na própria linhagem dos escolhidos. Durante séculos, as genealogias bíblicas foram vistas como simples registros históricos. Longas listas de nomes que à primeira vista parecem sem valor prático. Muitos passam direto por elas, mas o que poucos sabem é que essas listas escondem um dos segredos mais fascinantes e impactantes de toda a história da humanidade. Uma mensagem codificada deixada por Yahweh, escrita por meio dos nomes dos patriarcas e dos profetas. Essa revelação começa no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 5, onde encontramos a descendência de Adão até Noach. Nomes como Shet, Sete, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanok, Enoque, Metushelach, Matusalém, Lemeque e Noach, Noé, formam mais do que uma linhagem, formam uma frase profética. Quando os significados desses nomes são alinhados, temos Adam, homem, Shet, designado, Enosh, mortal, Kenan, lamento, Mahalalel, o El Bendito, Yered, descerá, Hanok, ensinando, Metushelach, sua morte trará, Lemesh, desespero, Noach, descanso, unindo os significados, lemos, o homem foi designado mortal e lamentável, o El Bendito descerá, ensinando, sua morte trará o desespero, mas também o descanso. Essa mensagem codificada, que atravessa 10 gerações, descreve com precisão a missão redentora de Yahushua HaMashiach, revelando que o plano de Yahweh já estava estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, como confirma a primeira carta de Kefa, Pedro, capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Não é coincidência, é codificação divina. Esses nomes não foram escolhidos ao acaso. Cada patriarca foi parte do cumprimento de uma linha profética que anunciava a vinda de Yahushua e a libertação do povo de Israel. E não é apenas nos patriarcas que vemos isso. Também nos nomes dos Naviim, profetas, essa mensagem se repete. Vamos olhar para Yeshayahu, Isaías. O nome significa Yahu é salvação. Já em Irmiyahu, Jeremias, temos Yahu exalta. Yehezkel, Ezequiel, significa Yahu fortalece, enquanto Daniel quer dizer Yahu é meu juiz. Cada nome carrega não só uma identidade, mas uma afirmação sobre o caráter e o propósito eterno de Yahweh. Yahweh não escreve apenas com palavras. Ele escreve com nomes, com tempos, com símbolos, com genealogias. Ele codificou o seu plano no tecido da história de forma tão profunda que, mesmo que todos os livros fossem queimados, a genealogia falaria por si só. Imagine uma mensagem deixada não em pergaminhos secretos, mas em algo que todos têm acesso, a palavra. Está tudo ali, mas escondido a olhos naturais. Como diz Mishlei, Provérbios, capítulo 25, versículo 2. A glória de Elohim é encobrir o assunto, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo. Yahweh ocultou o plano da redenção em detalhes
que só os que têm emuná, fé genuína, conseguem perceber. Não por elitismo, mas porque ele valoriza a busca, a investigação, o coração que anseia por sua verdade. E aqui vai uma pergunta. Quantas verdades você já deixou passar porque pareceu simples demais ou complexa demais? Quantos tesouros estão escondidos por trás de nomes que você pulou ao ler as Escrituras? Esse é o convite. Voltar a essas listas com novos olhos. Porque cada nome é um código, cada código uma mensagem, e cada mensagem um reflexo do plano de Yahru para redimir, restaurar e reinar. A descoberta de que os nomes bíblicos carregam mensagens proféticas abre caminho para uma nova maneira de enxergar as Escrituras. Não estamos falando de numerologia, especulação mística ou interpretação forçada. Estamos diante de um código legítimo que revela a mente de Yahru expressa por meio de seus escolhidos. E é justamente por isso que tantos passaram despercebidos, porque a revelação exige sensibilidade espiritual e busca profunda. Vamos analisar mais a fundo os nomes dos primeiros patriarcas, a partir de Adão até Noash, com seus significados já conhecidos. Cada nome é como uma peça de um quebra-cabeça divinamente montado. Adão significa homem ou ser humano. Sete, vem de designado ou compensação. Enosh quer dizer mortal ou frágil. Cainã, traduz-se como lamento ou posse. Mahalalel significa El Bendito. Jared, quer dizer descerá. Enoque, significa ensinando ou iniciado. Matusalém, é traduzido como sua morte trará. Lemeque indica desespero. Noé, representa descanso ou alívio. Esses nomes juntos constroem uma narrativa impressionante. O homem foi designado mortal e lamentável. O El Bendito descerá ensinando. Sua morte trará o desespero, mas também o descanso. Esta frase não é apenas poética, ela é profética. É a descrição do próprio Yahushua HaMashiach. Ele que, segundo Matite Yahru, Mateus, capítulo 1, versículo 21, recebeu o nome Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o cumprimento dessa linhagem codificada. A relação entre os nomes e a missão do Mashiach não para por aí. Quando olhamos para os nomes dos Naviim, profetas, notamos que Yahru insere seu próprio nome neles, como uma assinatura celestial. O sufixo Yahru ou Yah, presente em nomes como Yeshayahu, Irmeyahu, Tsefaniyahu, Sofonias, Obadias e tantos outros, revela o caráter e a ação do Altíssimo na história de Israel. Por exemplo, Yeshayahu, Yahru é salvação. Irmeyahu, Yahru exalta. Obadiah, servo de Yahru. Tsefaniyahu, Yahru esconde. Yeshayahu também é traduzido como Yahru salva. Esses nomes são afirmações. Cada profeta não apenas falava da parte de Yahru, mas também carregava em seu próprio nome uma proclamação divina. Não é apenas o que eles diziam, era quem eles eram, literalmente, que carregava a verdade. Isso está completamente alinhado com o que Yahushua afirmou em Yoshanan, João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os nomes testificam dele, os profetas testificam dele. As genealogias e linhagens revelam que o plano de salvação nunca foi improvisado, mas codificado, estruturado e revelado aos poucos àqueles que andam em emuná, fé verdadeira. Outro exemplo que valida essa codificação está na linhagem de Avraham. Avraham é pai de Yitzhak, Isaac, que gera Yaakov, Jacó, que se torna Israel. Seus 12 filhos se tornam os patriarcas das tribos de Israel, e seus nomes também possuem significados profundos.
Quando alinhamos os significados dos nomes dos filhos de Yaakov, obtemos mais uma pista profética. Reuven, veja, um filho. Shimon, ouvido. Levi, apegado. Yehudá, louvor. Dan, julgar. Naftali, lutador. Gad, boa sorte. Asher, feliz. Yissachar, salário. Zevulun, habitação. Yosef, que ele acrescente. Binhamim, filho da mão direita. Esses significados sugerem: vede, um filho ouvido e apegado ao louvor. Ele julgará, lutará e trará felicidade. Seu salário será a habitação. Ele acrescentará e será o filho da mão direita. Mais uma vez, a mensagem aponta para o Mashiach, o filho, Yahushua, ouvido por Yahu, que habita em louvor, que julga com justiça, luta pelo seu povo, traz alegria e se torna o filho exaltado à destra de Yahu, como está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 110, versículo 1. Disse Yahu ao meu Adom: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É impossível ignorar. O plano de redenção está por toda parte, nas profecias, nas promessas, nos atos e até nos nomes. E mais, em Bereshit, capítulo 22, quando Avraham vai oferecer Yitzhak no altar, vemos outro sinal profético. O local do sacrifício é o Monte Moriá, o mesmo monte onde, futuramente, Yahushua seria entregue para cumprir o sacrifício final. Isso não é apenas tipologia, é codificação narrativa. Nada está solto na Escritura, nada é sem propósito. Cada nome carrega peso profético. E cada linhagem foi preservada por Yahu, para que entendêssemos que ele sempre teve o controle absoluto da história. Você consegue perceber o impacto disso? Não estamos diante apenas de textos antigos. Estamos diante de um plano matemático, linguístico, histórico e espiritual, traçado pelo Criador do universo. E isso levanta uma questão poderosa. Se Yahu codificou a história de maneira tão detalhada, o que mais ele está querendo revelar aos nossos corações, mas que ainda não estamos preparados para ver? Ao mergulharmos ainda mais fundo nas Escrituras, percebemos que a codificação nos nomes dos patriarcas e profetas não se limita a uma sequência de significados. Ela se desdobra em padrões, metáforas e paralelos espirituais que ecoam desde Bereshit, Gênesis, até Rit-Galut, Apocalipse. Cada nome é como um sinal profético, e cada geração, uma pista deixada por Yahu para nos orientar em seu plano eterno. Um dos aspectos mais impressionantes está no uso recorrente do nome de Yahu nos nomes dos seus servos. Isso não é um detalhe sem importância. É um selo de propriedade espiritual e um lembrete de missão profética. Obadiah, por exemplo, não foi chamado assim por acaso. Seu nome significa servo de Yahu, e sua curta profecia carrega um peso escatológico gigantesco ao anunciar o juízo contra Edom e a restauração de Sion, Sião. Isso mostra que até mesmo profetas de livros menores têm grandes códigos revelados. Outro exemplo notável é Irmeyahu, Jeremias. Seu nome significa Yahu exalta, ou lançado por Yahu, o que reflete profundamente seu ministério marcado pela dor, repreensão e exaltação futura de Israel. Em Irmeyahu, capítulo 1, versículo 5, lemos: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa afirmação poderosa mostra que o nome e a missão já estavam entrelaçados antes mesmo do nascimento, um reflexo claro do padrão de codificação divino. Mas talvez um dos casos mais ricos em codificação seja o do profeta Hoshea, Oséias. Seu próprio nome significa salvação e é derivado da mesma raiz do nome Yahushua. Ele foi ordenado por Yahu a se casar com uma mulher infiel, Gomer, como metáfora viva da infidelidade de Israel.
O mais marcante é que seus filhos receberam nomes com significados proféticos e simbólicos. Israel, Jezreel, Yahu semeia, representando juízo e também futura restauração. Lo Ruhamá, sem misericórdia. Lo Ami, não é meu povo. Contudo, mesmo em meio a essas declarações duras, Hosea profetiza a redenção futura com palavras como em Hosea capítulo 2, versículo 23. E direi a Lo Ami, tu és o meu povo, e ele dirá, Yahu é meu Elohim. O que aprendemos aqui? Que até os nomes dos filhos de profetas são usados por Yahu como elementos narrativos e proféticos. Isso confirma que tudo é intencional na palavra. Ao analisarmos também Yeshayahu, Isaías, que significa salvação de Yahu, notamos como ele se torna um mensageiro que anuncia a vinda do Mashiach, com detalhes impressionantes. Em Yeshayahu, capítulo 9, versículo 6, lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Mais uma vez, não é apenas a profecia que carrega a mensagem, mas o próprio nome do profeta é um anúncio. Yahu salva. Nos tempos do Segundo Templo, surge outro nome impactante, Zacarias, que significa Yahu lembra. O tema central de sua mensagem é a fidelidade de Yahu às suas promessas. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, está uma das declarações mais citadas nas Escrituras. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz Yahu Tsevaot. E observe, seu nome carrega a essência de sua missão, relembrar Israel de que Yahu não esqueceu, nem seu povo, nem suas promessas. Esses padrões se estendem até o Brit Hadashah, Nova Aliança. Tomemos como exemplo Yoshanan Hamat Bil, João o Imersor, o Batista. Seu nome significa Yahu é gracioso. Ele é aquele que preparou o caminho para o Mashiach, conforme Yeshayahu, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho de Yahu, endireitai no ermo vereda a nosso Elohim. E o que dizer de Matityahu, Mateus? Seu nome significa presente de Yahu. Como coletor de impostos, era desprezado. Mas sua transformação e sua escrita do Evangelho mostram que Yahu transforma até mesmo os marginalizados em portadores da maior revelação da história. Até mesmo o nome do apóstolo Kefa, Pedro, é significativo. Embora não carregue o nome de Yahu diretamente, sua transformação de Shimon para Kefa, rocha, revela a mudança de identidade dada pelo próprio Yahushua, que disse: Tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação. Matityahu, capítulo 16, versículo 18. Toda essa complexidade aponta para algo irrefutável. O plano de Yahu é intencional, detalhado e codificado não apenas nos eventos, mas nos nomes, nas palavras e até nos pequenos gestos descritos nas Escrituras. É por isso que o apóstolo Kefa afirma na primeira carta de Kefa, capítulo 1, versículo 20, que Yahushua foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A codificação nos nomes é mais uma prova desse conhecimento eterno. Revela que nada do que acontece na história da salvação é aleatório. Desde o Éden até o Calvário e desde o Calvário até a Nova Jerusalém, Yahu tem conduzido tudo com precisão milimétrica, se até os nomes foram escolhidos com intenção divina. Imagine o que ele pode fazer com a sua vida, com o seu nome, com a sua história. Você também pode ser um portador da mensagem de redenção. Chegando à reta final deste mergulho profundo nas Escrituras, precisamos voltar os olhos para o propósito principal desta revelação. Entender como Yahu codificou intencionalmente a história da redenção nos nomes dos patriarcas e dos profetas.
Essa codificação não é simbólica por conveniência, é literal, espiritual e profética. É uma linguagem celestial disfarçada de genealogia e nomenclatura, um quebra-cabeça divino, revelado pouco a pouco àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Como disse Yahushua em Matite Yahu, capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ao olharmos a genealogia de Bereshit, capítulo 5, como vimos no início, vemos que desde Adão até Noate, os nomes descrevem a mensagem da salvação. Isso se repete com os nomes dos profetas. E nos evangelhos, isso atinge seu ápice. O nome Yahushua carrega a missão do Messias, pois significa Yahu é salvação. Não há nome mais codificado e ao mesmo tempo mais claro do que esse. É o resumo da Boa Nova. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que o plano de redenção sempre esteve ativo. Desde antes da fundação do mundo, como já escreveu Kefa em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, Yahushua já era conhecido. Isso implica que os nomes, os eventos e as pessoas que surgem na narrativa bíblica estão sob o domínio de uma inteligência celestial. A mente de Yahu, que tudo vê, tudo ordena e tudo conclui no seu tempo. E ainda mais impactante é entender que não somente os nomes estão codificados, mas nossas vidas também estão incluídas neste plano. Cada escolha que fazemos em direção à obediência, cada ato de emuná, fé, cada resposta ao chamado de Yahu, nos conecta a esse mesmo fio invisível que uniu Adão a Noate, Avraham a Yitzhak, Irmeyahu a Rocheia, até chegar a Yahushua, e hoje até você. Se os nomes dos patriarcas anunciavam a vinda do Messias, os nossos nomes podem anunciar a continuidade desse plano. Em Hitgalut, capítulo 2, versículo 17, está escrito: Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Isso significa que até mesmo um novo nome celestial está reservado para os que forem fiéis a Yahu. Nome, portanto, é identidade espiritual, é missão, é marca. Yahu não apenas codifica o plano de redenção, ele o inscreve em nomes, em destinos e em gerações. E essa codificação é feita de forma tão sofisticada que só os humildes de coração conseguem percebê-la. Como disse Yahushua em Matite Yahu, capítulo 11, versículo 25, Graças te dou, ó Pai, Elohim do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A partir disso, temos uma lição profunda. Não estamos apenas estudando história bíblica, estamos descobrindo o DNA espiritual da salvação. Estamos percebendo que os nomes são mapas, que cada letra é uma pista e que o propósito eterno de Yahu está registrado até mesmo nos detalhes que o mundo considera irrelevantes. E se isso tudo ainda não te impactou, considere o que diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temiam a Yahu falavam uns aos outros. Yahu atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem a Yahu e para os que se lembram do seu nome. Veja bem, o próprio nome de Yahu é tão importante que há um memorial para os que se lembram dele. Isso mostra que o nome é central, sagrado, essencial. Daí a importância de preservarmos os verdadeiros nomes hebraicos e entendermos o que significam. E por fim, o livro de Hitgalut, Apocalipse, encerra essa codificação com uma promessa. E sobre ela tinha o nome escrito, o verbo de Yahu. Hitgalut, capítulo 19, versículo 13. Yahushua é a palavra viva, o nome que está acima de todo nome, o cumprimento final de todas as profecias codificadas desde o início. Quando tudo isso é considerado, não resta dúvida.
Os nomes dos patriarcas e profetas não são apenas registros históricos. Eles são a assinatura do Criador ao longo da história, revelando seu plano de redenção de forma progressiva e maravilhosa. Uma revelação que agora nos alcança, nos transforma e nos convida a fazer parte da história. Agora que você viu com seus próprios olhos como os nomes bíblicos revelam o plano eterno de Yahu, reflita. Qual será o seu papel nesse grande roteiro divino? Você também tem um nome. Você também tem um chamado. E Yahu pode escrever uma nova história a partir da sua vida. Não ignore os sinais. Não despreze os detalhes. Porque o Criador fala até mesmo nos nomes. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Que o nosso eterno Pai abençoe vossa vida.